Eu pedi para o Clésio atrasar o almoço para treinar o seu estresse. Por favor, vocês notem o carinho, a dedicação deles e a dor que eles apresentaram aqui em duas oportunidades para mostrar o constrangimento que passaram. Nós deveríamos aplaudi-los. Nesta tarde, vocês podem se comportar de duas maneiras: como meus espectadores ou como meus alunos. O que preferem? Alunos não sabem aonde se meteram. Eu provoco meus alunos e atuo como garimpeiro de ouro, um garimpeiro de ouro, os solos da mente humana. Ele não cria o ouro, ele remove as pedras. E remover as pedras das pessoas que vocês amam reflete um líder de alta performance de todo o coração. Gostei muito desse tema, de todo o coração. Eu vou falar, portanto, de líderes de alta performance, homens de honra, líderes que colocam todo o seu coração ao longo da sua jornada de vida. Normalmente as pessoas não colocam todo o seu coração, colocam parcialmente. Sempre há intenções subliminares, sempre há fantasmas nos solos da nossa memória que conspiram contra nós mesmos. E para falar de líderes de alta performance, que trabalham as habilidades, que colocam todo o seu coração, deixo-me interpretar aquele texto de Deuteronômio. Não sei se vocês sabiam, eu fui talvez um dos grandes ateus que pisou nessa terra. Talvez mais que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, do que Marx, que escreveu que a busca por Deus era o ópio que entorpece a mente humana, do que Freud, que abordou que a busca por Deus é a busca de um pai protetor, ligado à insegurança humana, ou de Diderot, que queria que o último religioso fosse asfixiado com suas próprias vísceras, e assim por diante. Como eu pesquiso, eu construo conhecimentos ligados à última fronteira da ciência. Qual que é a última fronteira da ciência? É conhecer as entranhas do pequeno átomo que nós nunca veremos, ou os mistérios do imenso espaço que nós nunca pisaremos, ou conhecer o mais incrível dos universos, a mente humana, e em destaque o processo de construção de pensamentos. A unidade básica da química é o átomo, da biologia é a célula. Qual que é a unidade básica da mente humana? Qual é? É o pensamento. Com o pensamento, você constrói sua identidade. Sem o pensamento, você não tem nenhuma consciência de si mesmo. Com o pensamento, você constrói relações. Sem o pensamento, ninguém ao seu redor existe para si. Com o pensamento, você tem uma história. Sem o pensamento, você é um átomo errante, sem passado. O pensamento é a colcha de retalhos mais complexa e mais sofisticada de toda a ciência humana. Sem pensamentos não há ciência, não há conhecimento. O pensamento, portanto, é o fenômeno mais incrível, mas, infelizmente, foi o menos estudado em toda a história da humanidade. Freud não usou toda a sua expertise para construir conhecimento sobre o pensamento. Ele usou o pensamento pronto para produzir suas teorias sobre a formação da personalidade e os traumas. Piaget desenvolveu teses sobre o processo de aprendizado, Vygotsky também. Kant estabeleceu as teses da ética. René Descartes usou o seu conhecimento, a produção da filosofia, para estabelecer a lógica, inclusive na própria construção da ciência, mas não estudou o tecido intrínseco que estabelece
as bases do conhecimento, que é o pensamento. Então, como eu produzia conhecimento e produzi conhecimento sobre o pensamento, escrevi mais de 3.000 páginas antes de publicar um dos meus mais de 70 livros, publicados em mais de 90 países. Imagine, 3.000 páginas, mais de 17 anos. Vocês teriam coragem de trabalhar dia e noite num projeto sem saber se ele vai um dia se transformar em realidade ou não? As pessoas não duram um verão os seus projetos, porque não sabem passar por crises, perdas e frustrações, mesmo cristãos. Quando o mundo desaba sobre eles, eles recuam. Não usam o seu eu, que representa a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, a autonomia, o protagonista, para ser autor da sua própria história. O eu frequentemente é frágil, inseguro, tímido em toda a humanidade. Este eu, até como o brigadeiro Ribeiro disse, você tem que decidir, você tem que escolher. O eu precisa de escolhas poderosas, mas esse eu é tão frágil, tão fraco, tão inseguro, que nós assistimos pensamentos tóxicos todos os dias e não fazemos nada. Porque cremos que eles passam. Sim, eles passam. Um pensamento não dura mais do que 1 a 2 segundos. Ele é construído, vivencia o caos e novas reconstruções num processo contínuo e inevitável surgem. Cada emoção é construída e vivencia o caos e é reconstruída novamente. Por isso que não há pessoas equilibradas, a não ser que estejam mortas. Quando você exige que as pessoas sejam equilibradas e correspondam às suas expectativas, você não ama de todo o coração. Você ama parcialmente. Você ama com requisitos. Grande parte dos pais juram que amam os seus filhos, mas são altamente cobradores e criticistas. Não entendem a complexidade da mente humana, não conseguem exaltar quem erra antes de apontar o erro. Não amam de todo o coração, amam de maneira parcialmente. Bom, como eu produzo conhecimento nessa área, 17 anos, e eu entrei em áreas, em subterrâneos da mente humana, que poucos tiveram a oportunidade de entrar. Para mim, Deus era uma estratégia do cérebro para aliviar a sua dramática e cruel dor diante da solidão, da inexistência, no caos de um túmulo. Nem vou explicar para vocês direito. E como a minha produção de conhecimento estuda não apenas o processo de formação de pensadores e a construção do eu como líder da mente humana, e também o programa de gestão da emoção. Quem acha que a inteligência emocional é importante aqui, levante as mãos. Levante as mãos. Mas se eu disser que não há inteligência emocional, nunca houve. A emoção é burra, desinteligente e inconsciente. Ela não consegue ter inteligência para ser autogerida. Nunca teve. Aí eu falo, quando Daniel Goleman lançou seu livro em 1995, Inteligência Emocional, e copiou teses de outros 2 pesquisadores que 5 anos antes abordaram o tema, varreu-se com uma onda a adesão à tese da inteligência emocional, sem saber que a emoção por si mesma, ela vai ser sempre infantil, imatura. Nunca a emoção amadurece. É a parte mais ingênua, mais bela. Mas ela sempre vai ser uma criança. Você nunca pode dar um cartão de crédito para uma criança, senão ela sai comprando tudo. E hoje, no mundo todo, quase mais de 8 bilhões de seres humanos, incluindo cristãos, dão um cartão de crédito para a sua emoção. Por isso que um olhar atravessado estraga o dia, uma crítica uma semana, uma decepção um mês, uma traição uma vida. A emoção nunca pode liderar. Ela tem que influenciar, sim. Ela dá a natureza da alegria, do prazer, da tranquilidade,
e a excelência do amor. Mas o amor sem o eu, sem a construção de pensamento, não consegue ter relevância, não consegue ter uma entrega profunda, não há todo o coração. Quando se fala todo o coração, se fala da excelência da intelectualidade com a emocionalidade. O eu amadurecendo a emoção, não pela própria emoção, mas pela maturidade dele mesmo. O eu sendo mais tolerante, mais tranquilo, mais sereno, cobrando menos e abraçando mais. Este eu é que tem de ter relevância. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Por isso que o livre-arbítrio, ele é uma palavra muito bonita de se falar, mas no mundo todo ele está completamente asfixiado. Bom, então, como eu desenvolvia conhecimento sobre a construção de pensamentos sobre o eu e sobre o processo de formação de pensadores, eu fui até Einstein para saber como ele construiu sua teoria. Por que um jovem de 26, 27 anos, que não deu certo como aluno, não era um brilhante aluno, nem muito menos um bom professor, foi preterido nas universidades, ali naquela firma de patentes, carimbando e analisando documentos, desenvolveu uma das mais complexas teorias. Com 27 anos, tão despreparado, porque ele libertou o mais complexo dos pensamentos, que é o pensamento anti-algorítmico. É o pensamento antidialético, anti-símbolos à língua. É o pensamento mais sofisticado. Pois o pensamento mais lógico, mais linear, que a escola intoxica os alunos no mundo todo, ele é o mais pobre. É o pensamento que copia os símbolos da língua, pensamento linguístico. Esse pensamento que nós usamos para ler, debater e escrever, não é profundo. Esse pensamento é o pensamento que as inteligências artificiais têm. Grok, Anthropic, ChatGPT, DeepSeek e assim por diante. Todas elas têm um pensamento algorítmico. 01, 001, 100, não importa. Ali estão todos os segredos do registro e da organização de dados. Mas uma inteligência artificial nunca vai ter o pensamento rebelde aos algoritmos, o pensamento antidialético, que é o pensamento que produz a solidão. Quem de vez em quando tem solidão aqui, levante as mãos. Claro, todos. Quem de vez em quando experimenta o tédio? Dúvidas. Quem experimenta dúvidas às vezes? Claro, porque você tem o mais complexo dos pensamentos. A inteligência artificial nunca vai experimentar nenhum tipo de dúvida. Jamais construirá a solidão. Jamais experimentará um dos mais de 100 tipos de medos que assombram o ser humano. Glossofobia, medo de falar em público. Alodoxafobia, medo dos haters e dos cancelamentos. Claustrofobia, medo de lugar fechado. Há mais de 100 tipos de fobias e nenhuma delas pertencerá à inteligência artificial. Se você não aprender a usar o pensamento antidialético para libertar a criatividade, você vai usá-lo para libertar a destrutividade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu fui até o homem chamado Jesus. Estudei Einstein, estudei Freud, estudei vários pensadores de várias perspectivas e fui até o homem Jesus e esperava encontrar alguém construído por um grupo de galileus que queriam libertar Israel do jugo tirânico de Tibério César, um imperador promíscuo e cruel daqueles tempos. Mas eu fiquei perplexo. Eu fiquei assombrado. No exato momento em que Judas o beija, era para detonar o gatilho, um fenômeno inconsciente, um copiloto do eu. Esse copiloto está sendo acionado em vocês agora, sem que vocês percebam, milhares de gatilhos, abrindo o segundo copiloto, as janelas da memória, os arquivos mentais, terceiro copiloto, a âncora, para dar concentração. Ou a âncora da concentração, ou da ausência de concentração, ou da hiperconcentração, chamado hiperfoco. O ser humano se torna um animal,
os focos de tensão. Ele dá respostas que jamais deveria dar quando alguém o contraria. Filhos que declaram para todos que amam seus pais, quando seus pais o contrariam, detona o gatilho, abre a janela, tira, a âncora gera hiperfoco. Os filhos agridem os pais. E pais que juram amar seus filhos também acabam dizendo coisas que jamais deveriam dizer nos primeiros 30 segundos de tensão. Você só me decepciona. Ou casais de um para o outro. Não sei porque estou com você até hoje. Nos cálidos momentos em que o Homo sapiens, o ser humano pensante, ele vive o hiperfoco, os 3 copilotos conspiram completamente com a autonomia, a liberdade de expressão, o protagonismo, o eu como piloto da mente humana. Não há livre-arbítrio. Naquele momento, você é um predador ou uma presa e vai machucar as pessoas que mais amam, ou no mínimo vai se machucar. Então, quando Judas Iscariotes traiu aquele homem, era para detonar o quê? Gatilho, abrir uma janela traumática, killer, com alta densidade, com duplo P, duplo poder de ser impactante e poder de ser livre e relida e gerar um cárcere mental. Toda pessoa traída no ato da traição tem um golpe de ansiedade inenarrável, inexprimível. Mas, para espanto da psiquiatria e da psicologia, ele olhou para o seu traidor e disse: amigo, não tem precedente histórico. Einstein, que eu citei, internou um filho no manicômio porque tinha esquizofrenia, praticamente não mais visível. Ele não abraçou seu filho nos momentos mais importantes. Freud baniu da família psicanalítica alguns amigos, como Jung e Adler, porque eles criticaram o próprio Freud quanto à teoria da sexualidade. Ele os baniu. Mas como é que pode, no ato da traição, aquele homem chamar o traidor de amigo? Sabe por quê? Ele não tinha medo de ser traído. Ele tinha medo de perder um amigo. E foi mais longe ainda. Ele perguntou: por que você está aqui? Ele sabia por que ele estava lá? Sim ou não? Claro, horas antes, ele havia, no último jantar, dito que um deles ia trair. Ele era tão delicado, ele era tão diferente dos pais da atualidade, dos casais, que ele nunca expunha o erro de alguém em público. Ele expunha em particular e elogiava em público. E todos queriam saber quem era o traidor. E ele não disse. E ele falou uma senha, aquele que mete a mão num bocado de pão. Ele deu pão para o seu traidor no último jantar. E vocês dão o quê para alguém que te decepciona? Vocês dão pão? Ou vocês dão palavras agressivas? Ou vocês dão críticas cruéis? Como é que nós podemos falar de todo o coração se na prática, quando nós somos testados, questionados, nós nos tornamos predadores de quem mais amamos? Amigo, por que você está aqui? Ele levou o método das perguntas no nível que o maior perguntador da filosofia, o maior inquiridor, Sócrates, jamais imaginou. Como pode alguém fazer uma pergunta básica sabendo qual era a resposta? Porque ele não queria excluir, constranger Judas Iscariotes. Ele queria que ele encontrasse a própria resposta. E ele queria evitar o suicídio de Judas. Ele estava abraçando de maneira solene. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Aleluia. Aleluia. Clarence and speech.
Judas saiu, detonou o gatilho, abriu a janela. Killer, traumático ou light, saudável? Quando ele foi abraçado generosamente pelo seu professor, pelo seu mestre. Janelas lights. Ele foi abraçado. Por isso que ele pegou as 30 moedas de prata e jogou aos pés de quem o contratou. Os contratou. Quase ele se torna um grande pensador. Mas, infelizmente, durante a trajetória, ele começou a analisar todo o erro que ele cometeu. E detonou fortemente o gatilho. Abriu uma janela killer que gerou um sentimento de culpa dramático. E a âncora não gerou concentração, mas o hiperfoco. E no hiperfoco, eu já te disse, que o Homo sapiens se torna Homo bios, instintivo, um animal. Ele foi predador de si mesmo. A cada 40 segundos, uma pessoa morre pelas próprias mãos. Nós aumentamos em 148% o índice de suicídio numa idade que quase não havia, entre jovens de 10 a 19 anos. E toda pessoa que pensa em morrer tem fome e sede de viver. Nunca quer matar a própria vida. Por isso que vocês sempre têm de perguntar como garimpeiros de ouro: você quer desistir da vida? Eu estou aqui para te ouvir, sem freio, sem te criticar. Mas pais do mundo todo não são garimpeiros de ouro. Pais são julgadores. Casais prometem um para o outro. Vocês se lembram? Eu prometo que na saúde e na doença, na miséria, na fortuna, na alegria e na tristeza, por todos os dias da minha vida, eu minto que te amarei. Nunca se mentiu tanto em tão pouco tempo. Quem ama quando ela te estressa? Quem ama quando ele te irrita? Sim, é uma promessa, mas nós temos que entender que o inferno emocional está cheio de pessoas que prometem. Nós temos que aprender a treinar a nossa capacidade de ser líder de si mesmo para amar de todo o coração. Amar de todo o coração envolve você aprender a liderar a sua mente antes de liderar alguém. Conhece aquela tese de Cristo? Que vem depois dessa: amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Quem é que se ama aqui? Levante as mãos. Então vamos ver se vocês se amam. Quem sofre pelo futuro? Levante as mãos. São meus alunos. Levante as mãos. Quem sofre pelo futuro não ama tanto como você acha. Quem remói perdas, mágoas e frustrações? Sejam honestos. Levante as mãos. São meus alunos. Claro. Muitos remoem. Vocês são cristãos. Mas remói lixo. Quem sofre pelo futuro aumenta 15 anos a mais a sua idade emocional. Quem remói mágoas, mais uns 20 anos. Quem cobra demais de si? Levante as mãos. Quase todos. Quem cobra mais de si aumenta uns 20 anos na sua idade emocional. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Vocês não têm vergonha? Vou tomar um pouco de água. Tem homens que dizem: Dr. Cury, casei com uma esposa muito lenta e complexa. Fala: meu filho, se você escolheu uma esposa muito lenta e complexa, você não deve ser tão fácil. Aliás, as mulheres, se vocês perguntarem para elas, elas são mais aceleradas que vocês. Elas acham que seus maridos frequentemente são mais lentos. Você não resolve nada nessa casa. Meus queridos amigos, eu estou levando aqui no nível de pós-graduação, como se fosse meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP. Eu estou falando no nível, e vou falar cada vez mais do nível profundo, para que vocês entendam que está quase tudo errado no teatro da humanidade. Agora, imagina eu estudando o homem mais inteligente da história, vendo como ele lidava com seus estresses. Estava lá uma mulher pega em flagrante adultério. Arrastaram aquela mulher,
detonou naqueles carrascos o gatilho, abrindo janela, killer, gerando foco ou hiperfoco? Hiperfoco, vocês já entenderam, eram animais. Eles não ouviam a dor daquela mulher. No hiperfoco, você vai cometer os maiores erros da sua vida. Ela clamava por compaixão. E aí, eles não ouviram e perguntaram para o mestre dos mestres: qual o seu veredito? Que resposta ele deu? Que resposta? Erraram. Sobre o ângulo da psiquiatria, psicologia e sociologia, essa foi a segunda resposta. A primeira resposta é fazer a oração dos sábios, o silêncio. Quando o mundo desaba sobre você, você não deve reagir. Quando todo mundo está tenso, quando há julgamentos, há críticas, você tem de escrever na areia. Você tem de se recusar a responder. Você não pode comprar aquilo que não te pertence. Quem de hoje em diante vai ser um garimpeiro de ouro e vai fazer a oração dos sábios? Levante as mãos. Eu não confio em vocês. São meus alunos. Eu estou treinando vocês. Quem me promete que vai treinar, treinar e treinar, aí sim, levante as mãos, porque vão falhar. Vocês vão ver que tem mais cárceres na mente humana do que nos países mais violentos do mundo. Há mais de 10 milhões de pessoas encarceradas no mundo. Primeiro, Estados Unidos, com 2 milhões e 100, a China com 1 milhão e 600, no Brasil com 840, 850. O terceiro país que mais encarcera. E as pessoas não sabem. Mas, na mente humana, há mais cárceres. Muito mais do que em barras de ferro. Todo ser humano tem alguns cárceres na sua própria mente. Bom, ele escrevia na areia. O que ele devia estar escrevendo? Clésio Ribeiro. Quem me fala, os pastores, os líderes aqui, levante as mãos, por favor. Levante as mãos. O que você acha que ele devia estar escrevendo? O que ele devia estar escrevendo? Eu conheço aquele fariseu. Ele é um falso religioso. Eu conheço aquele outro, ele é agressivo com seus filhos. Eu conheço aquele outro, ele é agressivo com a sua esposa. Ele conhecia os erros. Ele devia estar escrevendo, eu conheço aquela mulher. Ela quando era menina, ela não foi abraçada, ela foi abandonada. Eu conheço aquela adolescente que foi abusada. Eu conheço ela. E ele devia estar profundamente emocionado. Aí perguntaram novamente, e ele se levantou. Ele olhou nos olhos dela, depois deles, e disse: ok, eu permito que vocês apedrejem. Ele não impediu o apedrejamento, porque quando há uma situação de linchamento, ninguém raciocina. Mesmo quando há atritos e agressividade num estádio, ninguém controla. São pessoas que têm sonhos, que têm famílias, que têm seus empregos, mas quando detona o gatilho, abre janela killer coletivamente, a âncora se fecha, as pessoas agem como animais. Naquele momento, aqueles homens, como representantes de linchadores ao longo da história da humanidade, não recuariam. Então ele chocou. E todo líder que ama de todo o coração tem de dar um choque de lucidez. Não pode ser comum. Tem que ser surpreendente. Ele chocou. Ele falou: ok, pode apedrejá-la, mas antes tem uma coragem de olhar para suas loucuras. Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Ele reuniu numa frase o topo da psicologia, da sociologia e das ciências jurídicas. Eu não tenho tempo para analisar com vocês. É surpreendente. E temos de ser surpreendente.
por diversas vezes, na Associação de Magistrados do Brasil, eu os treinei juízes, também Ministério Público e a Polícia Federal. Certa vez estava treinando a cúpula da Polícia Federal. Como é que você tira a arma de alguém, sendo que você não tem uma arma para se proteger? Estava lá, a Polícia Federal Brasileira é uma das melhores polícias do mundo. Tem cerca de 15 mil membros na corporação. Só o FBI, que cuida da parte interna, tem 38 mil a 40 mil membros da corporação. Nossa Polícia Federal é muito heróica. E muitos vivem sob um estresse intenso. Que cartão você está falando? Ninguém fala sobre isso. Como é que você tira a arma? Estava orientando sobre o âmbito da gestão da emoção. Porque não há inteligência emocional. O que existe é a gestão da emoção. O eu gerindo o pensamento, o eu gerindo a emoção, o eu atuando como protagonista. Eu citei um exemplo. Entrou uma pessoa no meu consultório, bateu a porta, sentou na minha frente e puxou uma arma. Eu mato quem passar pelo meu caminho e mato os meus filhos, se necessário. Era um psicopata clássico. E por que estava lá? Porque eu tratei da esposa dele. Ele era um misógino, ele era agressivo, ele era violento. E ela se superou, se reinventou, ficou tão forte que colocou na mesa: ou você muda a sua agressividade comigo, com teus filhos, ou você não vai fazer parte da nossa família. Aquele homem nunca havia enfrentado uma mulher que o amava de todo o coração e queria dar uma oportunidade para ele. Ele não queria aquela oportunidade. Ele queria ser um ditador, um controlador. E ele foi no meu consultório e o risco de eu não sobreviver era grande. Como é que vocês deveriam atuar para desarmar aquele homem? Se vocês elevassem o tom de voz, seriam presas ou predadores? Se vocês elevassem o tom de voz, vocês atuariam como predador e ele como presa. Detonaria o gatilho, abrir a janela killer, hiperfoco, ele poderia atirar. Se vocês se intimidassem, por favor, não faça isso, fragilizassem, você é a presa, ele o predador, ele também atiraria. Então olhei nos olhos daquele homem e lhe disse: como pode uma pessoa tão inteligente como o senhor precisar de uma arma para expressar as suas ideias? O senhor sabia que o senhor é mais poderoso que esta arma e eu estou aqui para ouvi-lo sem críticas, sem freios, conhecer as lágrimas que o senhor chorou e as lágrimas que o senhor nunca teve coragem de chorar. Sabe o que aconteceu? Ele chorou. Pela primeira vez, aquele homem chorou na frente de outro homem. E nunca se esqueça, grandes homens também choram. Homens de honra não são super-heróis, são pessoas que reconhecem a sua fragilidade, extraem o ouro dentro do caos e escreve os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele chorou e a partir daí eu o ajudei e ele deu um salto sem precedente. Ele e a sua família. E assim eu contribuí com a Polícia Federal dizendo que nós precisamos, nos focos de tensão, desarmar as pessoas, não sendo ameaças para elas, nem empoderando, nem sendo ameaças, mas se tornando alguém que dá um choque de lucidez. Quantas vezes nós atiramos pedras? Quando você eleva o tom de voz, você atira pedras. Quando você é um criticista, você atira pedras. Quem corrige 2 vezes a mesma coisa é um pequeno atirador de pedras. 3 vezes é muito chato. E 4 vezes ou mais é o quê? Chatíssimo, insuportável. Bom, são meus alunos. Quem de vez em quando é insuportável? Que levante as mãos. Que obrigado, aplaudo vocês pela honestidade. Parabéns. Para amar de todo o coração, não podemos ser chatos. Nós temos que ser agradáveis. Repitam comigo: o amor
Começa pela emoção, mas só continua se houver admiração. Você acha que alguém como eu, que tem todo esse conhecimento, considerado o psiquiatra mais lido do mundo, também atira pedras? Certa vez, a minha filha mais velha, quando tinha 15 anos, ela falou: papai, você dá tantas conferências, tem milhões de leitores, tem muitos pacientes, mas ultimamente você não tem dialogado comigo. O que vocês fariam se errassem na área em que são especialistas? A pedra da indiferença. Quantas vezes você está na sua mesa e você atira a pedra da indiferença porque gasta tempo com o seu celular, sem poder brincar com seus filhos, ou sem perguntar para sua esposa aonde eu errei e não soube? O que eu posso fazer para te torná-la mais feliz? Garimpeiros de ouro criam ouro ou remove as pedras? Remove as pedras no silêncio, com a indiferença, ou perguntando generosamente? Perguntem, perguntem. Eu estou muito preocupado, inclusive, com líderes espirituais, com pastores. Muitos estão se deprimindo, porque todos os dias lidam com dores, com perdas, com frustrações, e às vezes não cuidam da sua própria saúde. Por isso que o mestre dos mestres, de vez em quando, ele se isolava da multidão para ter um tempo de qualidade, para se interiorizar. Você tem de ter um tempo de qualidade. Tem de namorar a vida antes de namorar alguém. Você tem de entender que rico é quem faz muito do pouco, e pobre é quem precisa de muito para sentir pouco. Aquele homem encontrou um tesouro nos solos daquela mulher. Eles saíram um após o outro, ficou ele e ela. E ele disse, ele não perguntou com quantos homens ela dormiu. Não, ele exaltou ela, ele chamou mulher. Ele exaltou, você é um ser humano. Aonde estão seus acusadores? Ele sabia de toda a história dela, mas ele sempre elogiava publicamente. E quando corrigia, ele exaltava quem erra, para depois falar do erro. Ele era delicado, ele era pacificador, ele era totalmente diferente dos políticos da atualidade. Ele construía pontes, ele era elegante, nobre. Até seus inimigos faziam plantão para ouvi-lo. Como é que pode ele perguntar aonde estão seus acusadores? Eles sabiam que os acusadores tinham ido embora? Claro, mais uma vez, ele queria que ela encontrasse as suas próprias respostas. E quantas vezes nós damos respostas prontas? Toda pessoa que dá respostas prontas, fechadas, elevando o tom de voz, generalizando, de novo, nada é tão cruel como generalizar. Outra vez, mais uma vez, você não tem jeito. Generalizações é uma forma débil de querer controlar as pessoas e não amá-las de todo o coração. Não é uma forma de admiração. Pessoas admiráveis não comparam. Pessoas admiráveis falam uma vez. Pessoas admiráveis perguntam. Pessoas admiráveis encantam, surpreendem. E é por isso que eu percebi clara e convictamente que aquele homem não cabe no imaginário humano. Ele era o Filho de Deus. E por que ele nasceu num curral onde o cheiro azedo do estrume fermentado perfumou suas narinas? Por que não nasceu num berço de ouro? Por que nasceu num lugar mais indigno que uma criança de uma comunidade ou favela nasce? Porque esse autor da existência, ele tem um problema. Sim, ele é todo poderoso, ele é onisciente e onipresente,
mas eu estudo detalhes que, ao longo de toda a história da teologia e da filosofia, não foram estudados. O fato de ter sido um ex-ateu, alguém que foi tão crítico, isso não me traz orgulho, pelo contrário, me trouxe muitas dores, mas não tenho tempo para dizer sobre isso. Qual o problema de alguém que é muito grande? Qual o problema? Pense comigo. Qual o problema? Você é grande, você é multibilionário, você é listado na Forbes. Qual que vai ser a maior dor de um pai multibilionário que ama? Ele nunca vai saber se os filhos o amam pelo que ele tem ou pelo que ele é. Concorda comigo? E pais que dão excesso de presente, sejam honestos, hein? Quem dá excesso de presente aqui? Levante as mãos. Quem dá muito? Levante, eu sei que a grande maioria, levante as mãos. Dão excesso de presente. Quem dá excesso de presente gera mendigos emocionais. Por quê? Você acha que está fazendo um grande favor para alegrar os seus filhos, mas você tem que aprender a dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode comprar presente, mas não compra suas lágrimas. Você tem que falar das suas lágrimas para o seu filho aprender a chorar as deles, porque cedo ou tarde a chorarão. Você tem de falar dos dias mais difíceis. Inclusive, você, como líder espiritual, tem que transferir o capital das suas experiências para que seus filhos entendam que não há céu sem tempestades. Eu tenho sido uma voz solitária no mundo todo, dizendo que estamos na era dos mendigos emocionais. Deveria ser a era de ouro do prazer, do encanto. Deveria ser a era de ouro, onde todos acordariam cantarolando, relaxados, mas é a era mais triste que já se pisou nessa terra. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Isso excita a construção de pensamentos, excita a emoção, gerando uma irritabilidade, uma ansiedade, que eu chamo de síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar dela já? Levante as mãos. Eu tive o privilégio de descobri-la e a infelicidade de saber que ela virou uma epidemia mundial. Há mais de 20 anos já falava sobre ela e dizia que ela ia ser confundida com a hiperatividade ou com o TDAH. A hiperatividade tem que ter fundo genético, mas a síndrome do pensamento acelerado não tem fundo genético. Às vezes os pais são calmos, mas as crianças são super agitadas. Claro, celular para cá, presente para lá, tantas informações. Isso estimula o gatilho que dispara em nuvens. As janelas se abrem numa velocidade enorme e a âncora não se concentra numa concentração e nem hiperfoco. Não há foco nem hiperfoco. Há ausência de foco. Por isso essa é a geração com mais déficit cognitivo. É a primeira geração que está contraindo, asfixiando o raciocínio em relação à geração mais velha. Já ouviram falar sobre isso? Agora vocês têm a explicação do que é. Muitos falam, mas não sabem por quê. Porque o gatilho abre janelas numa multiplicidade enorme. A mente não para de pensar, não para de se emocionar. E quanto mais emoção, menos profundidade e densidade. É uma troca ininterrupta, gerando a era dos mendigos emocionais. Pessoas que moram em belos apartamentos, em casas de condomínios, mendigando o pão da alegria. Nós temos que cuidar das pessoas vulneráveis, das pessoas que moram nas ruas. Há talvez 2 centenas de milhares, 3 centenas de milhares, mas há bilhões de pessoas que mendigam o pão da alegria nas mais diversas casas e apartamentos. É muito triste isso. Bom, amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Foi a primeira vez na história que um rei pediu para ser amado. Todos pediram para ser obedecidos, servidos. Mas esse autor da existência, que se esconde atrás da cortina do tempo e do espaço, que nunca foi estudado pela filosofia e pela teologia, numa perspectiva mais profunda da sociologia e da psicologia, ele, se falasse, obedecerá, pois o Senhor teu Deus servirá,
pois, o Senhor teu Deus. Mas ele falou amar. Amarás. E amor exige 100% de liberdade. Nenhuma pessoa que coage vai saber se é amada ou não. Você só ama se você dá plena liberdade para as pessoas irem embora. Por isso que aquele homem, há 2000 anos, dizia: quem quiser, segue-me. Era um convite, não era pressão. E era por isso que ele nasceu num curral, num lugar indigno. E é por isso que ele sempre dizia: não conte para ninguém tudo que ele fazia. Ele era extremamente discreto. Ele era o maior pacificador que pisou nessa terra. Até os fariseus faziam plantão para ouvi-lo. Ele transformou prostitutas em rainhas e leprosos em príncipes. Ele era um pacificador e ele era discreto. Ele aparecia e desaparecia, porque ele vivia essa tese, esse texto que está escrito em Deuteronômio. Ele queria ser amado pelo que ele era e não pelo que ele podia fazer. E até hoje, o silêncio do autor da existência é incompreendido. Que silêncio é esse? Vocês nunca ficaram perplexos? Por que esse silêncio? Porque ele ama. E ele quer ser amado de todo o coração. Mas você só ama quando você se despe de você mesmo. Se você quer amar a sua esposa e amar os seus filhos e amar as pessoas, você tem de despir-se do seu ego. Você tem de ser apenas um ser humano que anda no traçado do tempo. Tua posição social não tem valor aí. Teu status não tem valor. Teu dinheiro não tem valor. É surpreendente. Foi a primeira vez na história que alguém suplicou para ser amado. Eu fico fascinado. O amor nasce no terreno da liberdade. Sejam mais seres humanos com seus filhos, com a sua esposa, na sua casa. Homens de honra, homens que se tornam essencialmente humanos, que são generosos, altruístas, que dão descontos, que são apaixonados pela sua família, mas não para controlá-las, mas para se tornar uma pessoa admirável, querido. Bom, a minha filha me disse: papai, você dialoga com tantos, mas você não tem dialogado comigo. Eu poderia me defender de todas as formas, dizer: papai tem responsabilidade com a humanidade, tenho responsabilidade com a saúde mental dos outros, eu tenho responsabilidade com o seu futuro. Se defender é bom, mas se defender demais é uma forma cruel de atirar pedras. Eu olhei para ela e pedi sinceras desculpas. Eu quero perguntar para vocês: para quem vocês devem pedir desculpas? Eu pedi para ela olhar para o alto, era uma noite estrelada. E ela olhou para o alto. Não entendeu, mas eu falei: filha, escolhe uma estrela. E ela escolheu a estrela mais brilhante. Eu falei: de hoje em diante, essa estrela será sua. O papai errou, o papai falhou com você, e nenhuma palavra que eu possa te dizer vai consolar teu coração. Mas eu quero agora te surpreender. Aquela estrela vai ser sua por toda a sua vida, simbolicamente. Mesmo quando o papai fechar os olhos para essa vida, eu jamais deixarei de te amar. E quando na sua jornada de vida não haver luz, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar. Olhe para a sua estrela interior. E a minha filha nunca mais se esqueceu que quando o pai errou, ele surpreendeu-a, dando-lhe aquilo que o dinheiro não pode comprar.
Queridos amigos, nós precisamos, nessa sociedade intoxicada digitalmente, onde construímos uma nova cocaína, a cocaína digital, que mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina e gera uma dependência gravíssima. Nós precisamos ser pais notáveis. Vocês têm que brincar, rolar no tapete com seus filhos. Vocês têm que ser bem-humorados. Tem de parar de ser criticista, porque um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Vocês têm que ser bem-humorados, inclusive com as pessoas que vocês juram amar. Por exemplo, você olha para sua esposa e quando ela te decepciona, de alguma forma, você diz, querida, você é admiravelmente irritante. Ou ela olha para você e fala, meu bem, você é fascinantemente ansioso. Viver uma vida mais leve, julgando menos e abraçando mais. Você acha que o homem mais inteligente da história era uma pessoa bem-humorada? Sim ou não? Muitas pessoas não conseguem enxergar. Pedro, perguntaram para ele, teu mestre paga imposto? Claro que paga. Ele era impulsivo. Aí chegou até ele e seu professor disse, mas, ô Pedro, você sabe quem eu sou, Pedro? Filho do rei, paga imposto? Aí, bem-humorado, ele disse, Pedro não conseguiu responder, vai pescar. E lá, no abdômen, na barriga de um peixe, você vai encontrar uma moeda. Pense comigo, que bom humor é este? Podia ter dado uma bronca. Imagine Pedro falando, não é possível, eu já peguei tantos peixes, agora ele está equivocado. E foi lá, pegou um bendito peixe e tinha um dracma. Que bom humor. Falta bom humor, falta leveza, pessoa leve, é uma pessoa que se cobra menos. Eu perguntei se vocês amam a si mesmos, mas o déficit de amor entre vocês é pequeno. Por mais que vocês sejam notáveis, vocês cobram demais de si. As melhores pessoas cobram demais de si. São ótimas para a sociedade, mas não são boas para si. Esse é um paradigma. Então, tem de viver uma vida mais leve até com vocês. Dê um abraço em você. Dê um abraço em você. Muitos homens nunca se abraçaram. Nunca se abraçaram. Fala assim, eu te estresso. Fala, Clésio, fale. Eu te estresso. Te causo muitos problemas. Mas eu vou namorar a vida. Viver uma vida mais leve. Parabéns para você. Você pode se aplaudir. Portanto, ao longo da nossa jornada, para amar de todo o coração, nós precisamos ter mais profundidade. Cobre menos de si e cobre menos dos outros. Aprenda a viver uma vida que vale a pena ser vivida. E nunca se esqueça, as pessoas mais caras, mais importantes, elas são aquelas que nós mais estressamos, mais machucamos. Nós temos que ser pessoas profundas. Não podemos ser como muitos coaches. Aliás, há coach para tudo hoje, né? Até para desvirar coach. Para se desintoxicar de coach. Pessoas que nunca tiveram experiência e querem ensinar como educar filhos, como construir uma família, como gerenciar um negócio. Todos os dias você tem de fazer uma técnica poderosa. Duvidar, criticar e determinar. Duvide de cada pensamento perturbador nos primeiros 5 segundos, senão eles são registrados e não podem ser mais deletados. E nós não sabíamos disso. Hoje estamos claros. Se vocês não duvidam de um pensamento perturbador, eu não tenho capacidade, eu não consigo me amar, eu não consigo amar as pessoas, não consigo ser leve. Se você não duvida, aquilo se torna uma verdade, porque é registrado e vai se tornando janela killer e vai se agrupando, se tornando um cárcere mental. Você tem de criticar emoções tóxicas, angústia, ansiedade, no silêncio da mente, ninguém está ouvindo, mas você tem de impugnar, você tem de decidir.
decidir sim. Teu eu não pode ser frágil. O teu eu tem que ser líder de si mesmo. Mas alguém que é líder de si mesmo não pode ter concessão com tudo que é tóxico na mente humana. Mas é incrível, nós gritamos fora e somos tímidos aqui dentro. Nós temos autoridade fora e aqui dentro somos frágeis. E deveria ser o contrário. Com todas as pessoas deveríamos ser generosos, amáveis, lúcidos, impactantes, mas com o lixo da nossa mente deveríamos reciclá-lo. E não somos. Uma em cada duas pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Olhe para quem está do seu lado. Olhe bem para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele ou ela. E se você apontou o dedo, a tua situação é pior. Mas você está aqui para não ser nenhum dos dois. Você está aqui para aprender a fazer higiene mental. Higiene mental é poderoso. Duvidar, criticar e determinar. Repitam. E determinar. Duvidar, criticar e determinar. Você tem de fazer higiene mental. Mas honestamente dizendo, grande parte dos seres humanos nunca tomaram uma ducha na sua mente. Lembra aquela história? Que ele entrou e virou a mesa dos cambistas. Era uma metáfora da mente humana. As pessoas são frágeis demais. Elas são condescendentes demais com todos os pensamentos tóxicos. Quando você sofre pelo futuro, você acrescenta 10 ou 15 anos, remói mágoas, mais 10 ou 15 anos, cobra demais de si, mais uns 15 a 20 anos, dificuldade de conviver com pessoas lentas, também mais 15 ou 20 anos. Qual a sua idade emocional? Estou diante de uma plateia de idosos aqui. Estou no asilo aqui, entendeu? Mas é assim no mundo todo. Não há exceção. Isso que eu estou dizendo, no mundo todo é assim. Por exemplo, eu dei treinamento para representante de um terço do PIB brasileiro, grandes empresários. Eu fiz um teste sobre como está a empresa chamada Mente Humana. Sabe qual é o resultado? Eu tinha que internar quase todos. Grandes empresários que nunca entenderam que está falindo a sua mente. Alto índice GI, gasto de energia emocional inútil. Repitam, gasto de energia emocional inútil. Grande parte do nosso tempo nós gastamos energia emocional inútil e asfixiamos a nossa leveza, a nossa saúde emocional, asfixiamos a nossa capacidade de contemplar o belo. Contemplar o belo é muito importante. Como é que pode? Eu, no meu ateísmo, quando eu analisava a mente de Cristo, no auge da fama, ele parou diante de um alvo e todo mundo queria ver o que ele via, mas ninguém enxergava. De repente ele se aproximou, respirou, olhou para a plateia e disse: olhai os lírios dos campos e vejam como são tão belos. Que homem era esse que tinha tempo para as flores? E ele fez uma crítica ao rei Salomão. Nem Salomão se vestiu como um deles. Salomão começou bem a sua jornada, pedindo sabedoria e terminou com gravíssima depressão, inclusive querendo que fosse abortado, dizendo que nada há de novo debaixo do céu. Tudo é vaidade, vaidade das vaidades. O que significa um homem completamente depressivo, que teve 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 sogras. E a rainha de Sabá ainda dormiu com ela, porque dela nasceu. Por isso que na Etiópia, grande parte das pessoas tem raízes judaicas. Brincadeira à parte, ele corrompeu o direito das mulheres. Ele tornou-se um sociopata sexual. Não um psicopata. Psicopata machuca, fere e não sente a dor dos outros. Sociopata transgride as regras sociais. Ele perdeu o encanto, porque tudo que os olhos pediram, ele deu. Fama, ele teve. Costureiros, milhares. Serviçais, inúmeros. Exércitos, vinhas, palácios. Vê lá o texto. Tudo. Ele não poupou nada. E ele esqueceu que os segredos da felicidade se encontram nos lírios dos campos. Olhai
os lírios dos campos. Nunca se esqueça, os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. Olhe os lírios dos campos nas pessoas que vocês amam. Porque nós, às vezes, não enxergamos mais. Quando nossos filhos não sabem falar, queremos roubar uma palavra deles quando são bebês. Mas quando eles aprendem a falar, nós nos calamos. Isso é um fenômeno mundial. Quando eles não sabem sorrir, nós queremos de todas as formas estimulá-los a sorrir, mas quando eles aprendem a piada, nós deixamos o bom humor. Está errado. Homens que amam de todo o coração são homens que libertam sua capacidade para surpreender, dizer para os seus filhos: eu te amo com frequência, muito obrigado por existir, falar para sua esposa, repito, de todas as coisas que eu conquistei na vida, você é a melhor delas. Encantar, encantar. E quando ela te estressar, como é que vai fazer? Querida, você é fascinantemente estressante. Brinque mais. Bom, eu encerro. Eu teria muito que falar com vocês, muito. Inclusive várias armadilhas seríssimas ligadas à construção de pensamentos e aos cárceres mentais. Mas saibam que nós estamos na era do adoecimento psíquico. É surpreendente a quantidade de pessoas que adoecem. E vocês que são líderes têm que tomar cuidado, porque toda pessoa que lida diretamente com dores, com perdas, com frustrações, se não se protegerem, não contemplar o belo, não observarem metaforicamente os lírios dos campos, não serem mais relaxados, não cobrarem menos e abraçarem mais, vocês vão adoecendo. É por isso que na psiquiatria, a psiquiatria, como especialidade médica, é uma das que tem mais riscos para a depressão. Porque nós, profissionais da área, lidamos com dores, tantas frustrações, tantas angústias. E se nós não nos protegemos, gerenciamos a emoção, nós vivenciamos o caos. E há muitas pessoas que estão vivenciando o caos. Quem já aqui, sejam honestos, são meus alunos, de vez em quando experimenta tempestades mentais. A mente não para de pensar, uma nuvem de pensamentos perturbadores. Levante as mãos, por favor. Levante bem as mãos. Olha lá. Clésio, olha aí, Clésio. Olha lá, Clésio. Olha, quero que você olhe para trás. Olha lá, Clésio. Olha. Olha. Vocês estão sendo ajudados. Parabéns. Muito obrigado por vocês serem honestos, tá? Homens de honra são honestos. E quem aqui já teve momentos tão dramáticos que pensou não viver mais? Levante as mãos. Muitos aqui, olha, talvez 30% dessa plateia. Mas eu vou pedir uma coisa para vocês, com meus alunos. Nunca se curve a dor. Quando você estiver na mais profunda dor, não coloquem pontos finais. Coloquem vírgulas para escrever os capítulos mais importantes da sua história, nos momentos mais dramáticos da sua existência. Vem me abraçar uma pessoa aqui que dizendo, eu perdi minha filha no ano passado e eu te agradeço. Eu estava profundamente deprimido, sem razão para viver. Te agradeço porque eu vi essas teses suas sobre gestão da emoção para não me curvar a dor, para homenagear quem eu perdi, sendo mais feliz. Por amor a você, eu vou ser mais feliz e vou dar o melhor de mim para que a humanidade seja feliz. Não se curve à dor. Se você der as costas para a dor, seja qual for, ela vira um monstro. Se vocês enfrentam, duvidam, discordam, impugnam, vocês a domesticam. E se precisarem de procurar um profissional de saúde mental, não hesitem. Não hesitem. Porque é um preconceito grave entre cristãos que eles têm que ser heróis. E esses heróis morrem mais cedo, adoecem mais cedo e vivenciam mais problemas. Mas as ferramentas de gestão da emoção que eu estou apresentando são ferramentas preventivas. Se vocês aplicarem todos os dias, duvidando, discordando, confrontando, como se você estivesse num fórum e o seu eu, a sua capacidade de ser livre-arbítrio, a capacidade de protagonista, não se curva à dor. No silêncio da mente, você vira a mesa. Você confronta, você não se torna alguém serviçal. Tem de ter autoridade. Autoestima
precisa de coragem. Protagonismo precisa de coragem. Mas, frequentemente, nós nos tornamos tímidos demais diante da dor. Por isso, eu peço para vocês, por favor, com meus alunos, ensine os seus filhos, ensine os seus liderados, ensine-os a não se curvar à dor. A técnica duvidar, criticar e determinar, ela é muito poderosa. E Cristo frequentemente estava ensinando os seus alunos a não se curvar à dor. E eles eram improváveis. Pedro era imperativo, irritadiço, tenso e ansioso. Tomé era paranoico. Se fosse nos dias de hoje, mandava fake news para todo mundo. Mateus, o Moro estava numa palestra minha, não faz muito tempo, no Paraná. Eu falei, olha, se fosse nos tempos áureos da Lava Jato, você teria pego o Mateus. João era bipolar. No momento era generoso e altruísta. No outro teve a coragem de dizer para descer fogo do céu, para anular quem não andava com seu mestre. Olha a turma que ele escolheu. Quem tem empresa aqui? Levante as mãos. Muitos. Você escolheria um time desse para dirigir a sua empresa? Que risco ele correu. E o melhor deles era Judas Iscariotes. O mais dosado, o mais sereno, o mais culto da tribo dos Zelotes. Só que ele tinha um mais grave defeito. Ele não era transparente. Quem não é transparente leva para o seu túmulo seus erros e seus conflitos. É por isso que a transparência é o fenômeno mais excelente da humildade. Reconhecer nossas loucuras e nossos erros, pedir desculpas, aprender a chorar, se não com lágrimas úmidas, com lágrimas secas. Reconhecer a nossa pequenez é muito, muito importante. Quem me promete, levante as mãos. Parabéns. Levanta. Quem me promete que vai treinar, treinar e treinar, levante as mãos. Isso. Treinamento, treinamento, treinamento. Eu encerro a minha conferência dizendo, rapidamente, eu não amo o poder, eu não preciso do poder, eu não dependo do poder e tenho o que muitos políticos jamais sonharam em ter. Mas inspirado no maior pacificador da história, eu quero, eu sonho em ser a voz da pacificação desse país, embora seja muito difícil. Mas eu me coloco. E é por isso que eu coloquei meu nome como pré-candidato à presidência da República. Muito obrigado por vocês existirem. Eu não me curvaria diante de reis e celebridades, mas me curvo diante de todos vocês. Vocês fazem toda a diferença na sociedade. Sejam homens de honra. Muito obrigado. Se vocês quiserem, sigam quem vocês quiserem. Mas se acharem que esse país precisa ser pacificado, que essa polarização, como estava conversando com o brigadeiro Ribeiro, falou tão bem, essa polarização está adoecendo o país, está matando esse país não suporta mais 4 anos. Sigam-nos nas redes sociais, se vocês acharem que vale a pena, e divulguem essas teses. Eu quero falar que eu penso que um presidente de um país não é o maior líder, é apenas um empregado da sociedade, o maior empregado contratado pelo voto com um prazo determinado para ser despedido. Apenas um empregado. Muito obrigado.